Então, é um prazer estar de volta aqui, ver o crescimento da Cássia, né, que eu acompanho desde muito tempo. E então, eu vou falar para vocês hoje desses sistemas miméticos de biomembranas, né, que também é bem parecido com o que a Cássia faz, né? Bom, então, mesmo vocês sendo da física, vocês sabem que a célula, né, as células são, enfim, tem diversos tipos de célula, mas todas essas células são envoltas pela membrana plasmática, além de todas as organelas também serem envoltas por membranas, né? Então, se a gente faz um zoom nessa membrana, a gente vê como que ela é a cara dela, e ela é composta basicamente de lipídios e proteínas, né? Então, a importância dessas membranas biológicas, a primeira é que ela delimita os espaços, né? Ela vai dizer o que é dentro do ser vivo, o que é fora do ser vivo, né? E, obviamente, todo o transporte, toda a comunicação vai se dar através dessa membrana, né? E os lipídios, que são esses aqui em rosinha, né? Eles são responsáveis pela estrutura básica da membrana. Eu vou mostrar de onde vem essa estrutura, né? E por suas propriedades materiais, né? E, além disso, tem várias proteínas embebidas ou só superficiais que vão realizar as diversas funções específicas da célula, né? Vão ser receptores, vão ser poros, canais e etc., né? Mas o nosso interesse principal é na parte lipídica, né? Então, se a gente quer fazer um modelo estrutural dessa membrana, a gente tira, que nem físico gosta de fazer isso, né? De simplificar ao máximo. Então, a gente tira toda a complicação das proteínas e fica com a bicamada lipídica, que é o nosso modelo estrutural mais básico da membrana biológica, né? E a gente faz isso com lipídios sintéticos no laboratório. Então, embora existam milhares de tipos diferentes de lipídios, né, todos eles têm uma cara muito parecida, né? Eles têm uma cabeça, que a gente chama de cabeça polar, e na grande maioria possuem duas cadeias hidrocarbônicas, né? E, então, isso faz com que esses lipídios sejam moléculas anfifílicas. O que significa isso? Que tem uma região que gosta da água, que é hidrofílica, que é a cabeça polar, e tem uma região que não gosta da água, que são as cadeias apolares, que é uma região hidrofóbica, né? Bom, mas o que acontece quando a gente coloca essas moléculas no meio aquoso? Porque, como vocês sabem, a água é o solvente universal da biologia, né? Nós somos 60%, 70% de água. Então, essa molécula que tem um pedaço que gosta e outro que não gosta da água, o que acontece quando entra em contato com o meio aquoso? Então, vamos ver um exemplo de moléculas que na verdade, têm uma cauda, que são alguns biológicos e também detergentes, que eu vou falar aqui. Mas o que acontece quando coloca isso em meio aquoso, né? Então, a região polar vai gostar de ficar em contato com a água, né? Enquanto que a região apolar, que são essas coisas aqui, não vão ser capazes de formar ligações de hidrogênio com a água, que é o que ela mais gosta de fazer, né? Então, o que acontece é que as águas que estão em volta, né, em contato com essa região hidrofóbica, elas vão ficar altamente organizadas, porque elas só vão poder fazer ligação de hidrogênio com elas mesmas, né? Então, é o mesmo fenômeno que acontece da tensão superficial num lago, por exemplo, né, que a gente sente até com a mão. Aquilo são essas ligações de hidrogênio que ocorrem entre essas águas. Então, essas águas, elas estão altamente organizadas, né, só que não tem a vantagem de fazer uma ligação com as moléculas apolares. Ou seja, isso tem um custo de energia livre muito alto. Então, acaba sendo melhor para o sistema como um todo minimizar o contato da água com essas regiões apolares. Então, acontece esse fenômeno de autoagregação, né? Vocês já ouviram falar de entropia, com certeza, né? Vocês são físicos. Então, o que acontece aqui é que essas moléculas de água que tinham uma entropia baixa, porque estavam aqui muito organizadas, na hora que você forma essa estrutura, essas moléculas de água vão para o meio aquoso e ganham uma liberdade configuracional imensa, né? Então, por mais que a molécula anfifílica se organize,
as águas se desorganizam muito mais e é isso que faz com que o sistema fique mais estável aqui. Tá? Então, esse fenômeno de autoagregação é espontâneo, né? Tem energia livre diminuída, né? E é dirigida pelo ganho entrópico das moléculas de água. Então, por incrível que pareça, esse sistema é mais desorganizado do que esse, né? Por causa das moléculas de água. Então, esse é o chamado efeito hidrofóbico, que acho que vocês já devem ter ouvido falar esse termo, né? E ele é fundamental para a estruturação das proteínas e das membranas biológicas, né? Bom, agora a estrutura formada pela molécula anfifílica vai depender da geometria da molécula que eu estou olhando, né? Eu mostrei o exemplo dos detergentes, ou alguns lipídios biológicos também têm uma cauda só, mas eu vou falar também de detergentes hoje. Eles tendem a formar micela só porque eles são mais cônicos, então é melhor arrumar eles nessa forma geométrica. Já os lipídios de membrana, como em geral tem duas cadeias, eles são mais cilíndricos e a melhor forma de empacotar eles é formando a tal da bicamada lipídica. Tá? Então, essa é um efeito físico-químico, né, puramente entrópico, e que dá origem a essa estruturação da membrana e que foi crucial para o surgimento da vida, né? Sem isso, não teria sido possível você delimitar o que é um ser vivo e o que não é, né? Então, a estrutura básica das membranas biológicas advém desse efeito hidrofóbico das moléculas anfifílicas. Bom, aí essas bicamadas lipídicas, elas não vão poder ficar estável em água, porque senão as bordas, né, aqui teriam contato com a água. Então, acaba sendo mais espontâneo que ela se feche formando uma vesícula, né, que a gente chama de vesícula lipídica ou lipossomo, né? Então, ela tem um compartimento aquoso interno e separa dois compartimentos, né? Então, nada mais é do que uma protocélula, né, digamos assim. E o tamanho desses lipossomos depende de como você prepara e tal. Tem um grande range aqui de tamanhos que você pode ir de algumas dezenas de nanômetros até microns, né? Tá, então, isso são chamadas as membranas modelo, né, que a gente pode ter diferentes tipos, né? Você pode ter vesículas que sejam multilamelares, que eu não vou falar delas aqui, mas elas se formam espontaneamente. E você tem as vesículas unilamelares, que seriam um modelo melhor para a célula, né, porque a célula tem uma lamela só, e a gente separa essas vesículas unilamelares por tamanhos, né? Então, pequenas, 30, grandes 100 nanômetros e gigantes 10 microns, tá? Então, a gente chama elas de SUVs, LUVs e GUVs, né? Vem de Large Unilamellar Vesicles. E eu vou falar, e eu uso principalmente as LUVs e essas gigantes que têm o mesmo tamanho de uma célula, tá? E tem maneiras de você preparar, isso nem importa muito para vocês, mas é só para saber, né? A gente prepara, né? Agita esses lipídios em água, eles espontaneamente vão formar essas multilamelas, que é como se fosse uma cebola, né? São bem grandes, 10 microns. Aí a gente passa isso por uns buraquinhos de 100 nanômetros e elas se reorganizam para formar as vesículas unilamelares que a gente consegue ver no microscópio eletrônico. E as vesículas gigantes, existe um outro método de eletroformação que aplica um campo elétrico de corrente alternada e as vesículas gigantes se formam, né? E aí você consegue observar num microscópio óptico, né? Então, a grande vantagem dessas é que você consegue acompanhar em tempo real e ela tem o mesmo tamanho de uma célula. Tá. E a gente faz isso com lipídios sintéticos, né? A gente compra o pozinho e aí a gente faz a nossa bicamada lipídica da composição que a gente quiser. Mas são lipídios que são encontrados no meio biológico. Tá? Então, com poucos componentes, a gente consegue mimetizar uma vasta gama de propriedades de membranas. Eu vou mostrar aqui só 4, que eu vou usar ao longo da apresentação, que é a fosfatidilcolina, esfingomielina, fosfatidilglicerol e o colesterol, que todo mundo conhece, né? Então, o lipídio mais comum do nosso organismo, né, é a fosfatidilcolina, né? Mas a gente também encontra muito esfingomielina e colesterol.
Bom, vocês veem que todos esses três aqui têm a mesma cara, né? Cabeça e duas caudas, mas o que diferencia esses tipos, né? Então, esses dois aqui têm a cabeça polar zwitteriônica, que tem uma carga negativa e uma positiva, iguais, e a diferença principal é na cabeça, na cauda, em que aqui é tudo saturado e aqui é insaturado. Isso vai mudar muito a propriedade dessas... já eu vou falar do como é que é um lipídio saturado na temperatura ambiente e como é que é um insaturado. E o POPG, a diferença é que ele é aniônico. Em vez de ter uma carga positiva e negativa, ele tem só uma carga negativa, né? E o colesterol tem uma cara muito diferente, tem essa cara planar, e isso vai ter consequências grandes para a forma com que essas membranas se organizam, tá? Então, com esses 4 lipídios, a gente vai ter a gente pode formar várias fases, que eu vou falar o que são, e além de tudo, ter diversos graus de carga negativa nessa nossa membrana. Bom, então eu vou falar por que é importante ter lipídios saturados, não saturados e o colesterol, tá? Então, se você fizer uma membrana de um tipo de lipídio só, em temperatura baixa, ele vai estar no que a gente chama de fase gel, que é altamente ordenada, que é como se fosse uma fase sólida, né? E acima de uma determinada temperatura, que depende do tipo do lipídio, ele vai passar para a tal da fase fluida, que também é chamada de líquido desordenada, tá? O caráter disso, vocês podem pensar que aqui é como se fosse uma manteiga dura na geladeira, e na hora que você coloca na frigideira e aquece a manteiga, você vai para a fase fluida, né? Então, isso é a mesma coisa que acontece, só que a manteiga é só a parte da gordura, não tem essa cabeça polar, né? Mas o tipo de estrutura que forma é isso, para vocês terem uma ideia. Bom, e aí a gente sabe que o colesterol também tem muito presente nas nossas membranas, né? Então, o que o colesterol faz? O colesterol, ele tem um efeito que ele faz uma fase meio intermediária entre essa fase gel e essa fase fluida. Ele acaba rompendo esse arranjo muito sólido da fase gel, mas ele ordena essa fase fluida. Então, ele faz uma fase que a gente chama de líquido ordenada, tá? Que tem características intermediárias, né? Então, se a gente quiser fazer essas 3 fases em temperatura ambiente, a gente pode usar aqueles lipídios que eu mostrei antes, né? Então, a esfingomielina, que é saturada, vai estar na fase gel. Na hora que eu tenho a insaturação, isso causa uma fluidificação muito grande da membrana, que é o POPC. E se eu colocar uma quantidade grande de colesterol, eu chego nessa tal fase líquido ordenada, tá? Então, com esses 3 lipídios, eu consigo mimetizar essas 3 fases, né? E por que é importante isso? Bom, biologicamente, a gente praticamente não encontra a fase gel, mas a gente tem essas 2 fases, né? Principalmente a fase fluida, mas a gente encontra regiões da membrana biológica, que a gente chama de membrane rafts, que são ricas nesses lipídios saturados e em colesterol, né? Então, a gente tem umas regiões que têm característica dessa fase líquido ordenada, num mar dessa fase líquido desordenada, né? E a gente consegue mimetizar isso no laboratório. E, por outro lado, tem a questão da densidade superficial de carga. Se eu adicionar um lipídio que é aniônico, como o POPG, eu posso colocar diferentes frações desse lipídio aniônico, né? E ver como que a densidade superficial de cargas vai alterar propriedades dessa bicamada, né? E por que isso é importante, né? Por um lado, né, esses lipídios PG, eles são muito encontrados em membranas de micro-organismos, como bactérias, né? Então, no final, eu vou falar um pouco disso, né? Então, se você quer mimetizar uma célula de bactéria ou mesmo uma célula cancerosa, você usa esses lipídios aniônicos, né? Enquanto que as células de mamífero são, pelo menos a monocamada externa, são neutras. Bom, e só para terminar essa parte da introdução, né, quando a gente tem bicamadas fluidas, né, que são a principal tipo de membrana encontrado na
a célula biológica, né, que tipo de propriedades materiais que a gente tem, porque são essas propriedades que vão ditar como que a membrana das células são, né? Então, essas membranas são fluidas, né? O que significa isso? Que tem uma alta difusão lateral, né? Então, esses lipídios passeiam e, portanto, eles permitem também que as proteínas embebidas possam ter uma alta mobilidade, que é crucial para a estrutura, né? Mas eles têm uma baixíssima capacidade de fazer flip-flop. Por quê? Porque essa cabeça é hidrofílica, né? Então vai ter uma alta barreira energética para cruzar essa região que é altamente hidrofóbica, né? Então você pode manter uma simetria da membrana, que também é crucial para diversas funções da célula. Ela é altamente maleável, essa membrana fluida, né? Você consegue facilmente dobrar essa membrana, que é importantíssimo para a célula, por exemplo, se tiver motilidade e tal, você tem que ter uma célula que se deforme facilmente, né? Mas, por outro lado, é muito difícil você abrir, né, um buraco nessa membrana, né? Se você abrir, logo isso tende a se fechar, né, mostrando que tem uma alta coesão, né, e resistência a abrir, né? Então, esse conjunto de propriedades, né, faz com que as membranas sejam fluidas, maleáveis, mas, por outro lado, robustas, né, e impermeáveis a solutos polares. Então, tudo isso é muito importante para as propriedades das células. Bom, aí lá no nosso laboratório a gente usa diversas técnicas físicas, né, para o estudo dessas membranas, né? Então, as técnicas principais que eu uso são microscopia óptica, para ver essas vesículas gigantes, e depois uma série de técnicas biofísicas bem tradicionais que eu uso com aquelas vesículas menores, né? Então, tem duas técnicas calorimétricas, espalhamento de luz, potencial zeta, que eu nem vou falar hoje, e fluorescência, né? Eu vou dar um enfoque principal na microscopia óptica, porque é mais visual e é uma coisa forte lá do laboratório. Mas, ao longo da apresentação, eu vou mencionar um pouco do ITC, do espalhamento de luz e da fluorescência, tá? Bom, então, o nosso microscópio óptico é um microscópio óptico invertido, né? As objetivas estão embaixo. E a gente observa as vesículas por dois modos de observação, né? Um é por transmissão, que é contraste de fase, que a luz atravessa aqui a nossa amostra com as nossas GUVs, e outra é a microscopia de fluorescência, né? A gente pode incorporar sondas fluorescentes ou na membrana ou nos meios aquosos, e por meio de filtros a gente seleciona os comprimentos corretos de excitação e emissão para observar, tá? Então, as vesículas gigantes, quando observadas por contraste de fase, elas têm essa cara aqui, né? Então, pelo fato da membrana ter um índice de refração diferente do da água, a gente consegue visualizar aqui a membrana, tá? E a gente faz um truque para aumentar esse contraste, que é crescer as vesículas em sacarose e depois dispersar em glicose, né? E como a sacarose e a glicose também têm índices de refração diferentes, a gente tem um aumento desse contraste quando ela mantém essa simetria, né? E isso, além de aumentar o contraste, é muito importante porque esse contraste só vai permanecer enquanto a membrana for impermeável, né? Se por algum motivo a membrana se tornar permeável, eu vou voltar para isso daqui. Então, isso também é um sensor de permeabilidade da membrana, né? E de estabilidade dessa membrana. E, por outro lado, por fluorescência, a gente pode, por exemplo, incorporar um marcador fluorescente na membrana e observar aqui, né? Ou por fluorescência convencional, ou pela confocal, que tem uma imagem melhor, né? Então, a fluorescência traz um monte de vantagens na observação dessas vesículas, né? Que a gente pode marcar tanto a membrana quanto o meio interno, por exemplo, colocando um marcador aquossolúvel, né? E fazer uma composição das duas imagens, por exemplo, né? E no caso daquelas fases de membrana, se eu tiver uma coexistência daquela fase líquido ordenada e líquido desordenada que eu falei, né, que tem a ver com aqueles rafts de membrana,
a gente pode observar isso com os marcadores que podem preferir uma fase ou outra, né? Então, principalmente essa separação de fases entre fase líquida ordenada e desordenada, eu vou usar, também vou mostrar um pouco ao longo da apresentação. Bom, então agora eu vou dar um exemplo de tópicos de pesquisa que a gente faz com esses sistemas, né? Então, uma coisa grande do laboratório é que a gente vê a interação dessas bicamadas lipídicas com alguma molécula que tem alguma afinidade pela membrana, né? E a gente chama isso de molécula bioativa, né? Então, a gente tem lá a membrana e coloca alguma... Eu vou dar alguns exemplos de que tipo de moléculas podem ser, né? E ver como que ela vai alterar as propriedades dessa bicamada. E depois tem outros tópicos que eu só vou mencionar aqui, que eu não vou falar hoje, mas só para vocês verem que tem outras possibilidades, né? Então, outro tópico do laboratório é formar esses lipossomos com um lipídio catiônico, né? E esse lipídio catiônico é altamente fusogênico com células. Então, ele pode ser usado para drug delivery, por exemplo, né? Então, o processo de fusão, você tem uma célula chegando aqui na membrana e aí ela funde e pode liberar o conteúdo interno dela no meio intracelular, né? Então, a gente estudou isso com o nosso sistema modelo. A gente tinha CUVs com um lipídio aniônico, as LUVs pequenininhas com esse lipídio catiônico e dentro um marcador fluorescente, né? E aí a gente vê que pode ter fusão. Isso aqui é uma vesícula gigante, as pequenininhas são só esses pontinhos, a gente não consegue visualizar, mas a gente vê que com o tempo a membrana se torna mais vermelha, porque ela passou para a membrana, e principalmente aqui no meio interno tudo isso veio, né, porque as LUVs estavam carregadas com esse marcador, que no futuro isso pode se colocar um medicamento e essa LUV vai para algum lugar de interesse. Outro tópico importante lá do laboratório é a resposta dessas vesículas gigantes a campos elétricos. Então, a gente pode colocar elas entre dois eletrodos e aplicar um pulso elétrico, né? E, com isso, a gente tem, por exemplo, o efeito da eletroporação, que a gente abre buracos nessa membrana, né? E a gente vê aqui a formação de poros embaixo, em cima, e a gente consegue ver, tirar parâmetros elásticos e como ela relaxa e coisas assim, né? Mas hoje eu não vou falar desses dois, eu vou falar desse primeiro tópico aqui, e eu vou falar basicamente da interação dessas bicamadas com detergentes, que é o processo de solubilização de uma membrana por detergentes, né? E no final, se der tempo, eu vou falar rapidamente sobre peptídeos antimicrobianos, tá? Então, com isso, vocês vão ter uma ideia, né? Eu usei esse exemplo dos detergentes porque ele vai passear um pouco por várias das coisas que a gente pode fazer com o nosso sistema modelo. Bom, então, por que é importante a gente estudar o processo de solubilização dessas membranas por detergentes, né? Então, os detergentes são moléculas anfifílicas também, né? E eles são muito utilizados em protocolos bioquímicos se você quer separar os componentes da membrana biológica, né? Então, por exemplo, você quer extrair uma proteína para estudar ela separado. E aí você tem que tirar ela de algum jeito, mantendo esse ambiente hidrofóbico, né? Então, por exemplo, você pode ter aqui a membrana com a proteína, você coloca o detergente, que em geral tem uma cauda só, ele vai se inserir e aí ele vai provavelmente solubilizar tanto os lipídios quanto as proteínas, tá? E nós estamos interessados na solubilização só da parte lipídica, né? Porque tem alguns detergentes que vão solubilizar bem, outros que não, e etc. Então, no fundo, o problema é como que essas duas geometrias diferentes, o que acontece quando elas entram em contato, né? Porque ambas as moléculas são anfifílicas, né? Mas uma prefere ficar nesse formato de bicamada e outra prefere ficar no formato de micela. Então, tem esse modelo, né, que são o modelo dos 3 estágios, que se a solubilização for até o fim, você tem primeiro a incorporação
os detergentes na bicamada, né, até o momento que tem tanto detergente que a estrutura da bicamada não aguenta mais. E aí você começa a ter coexistência de micelas com bicamadas, né? E se a solubilização for efetiva até o final, no final, quando você tiver mais detergente, você não vai mais ter a bicamada e só vai terminar com as micelas. Bom, o principal detergente que eu vou mostrar para vocês aqui é o Triton X100, né? Ele tem essa região aqui que é hidrofóbica, né? Não é tão comprida quanto os lipídios, e tem essa daqui que é hidrofílica, né? Mas não é muito polar, né? E isso daqui se repete de 9 a 10 vezes. E esse detergente ele é não iônico, né? Ele não tem carga. E a CMC, o que é a CMC? Concentração micelar crítica, concentração acima da qual ele vai formar as tais micelas. Se for abaixo disso, ele ainda consegue ficar em forma monomérica, né? Então a CMC dele é baixa e ele tem um flip-flop rápido. Eu vou falar mais para frente o que é esse flip-flop. E primeiro eu vou comparar ele com outro detergente, que é o SDS, do desilsulfato de sódio. E esse está em qualquer lugar, né? Se vocês forem olhar o shampoo que vocês têm, ou detergente da pia, tudo tem esse SDS, né? Então ele é iônico, né? Aniônico, a CMC dele é bem mais alta, ele consegue ficar até uma concentração maior em meio aquoso por causa da carga, e ele vai ter o tal do flip-flop lento que eu vou mostrar para frente, né? Então a primeira coisa que a gente fez foi ver a diferença no comportamento quando a gente colocava as nossas vesículas, nesse caso as gigantes, em contato com esses dois tipos diferentes de detergente, né? Então a gente começou com o POPC, que é aquele lipídio mais simples, que é o que faz a fase fluida, que digamos que é o primeiro modelo mais simples da membrana celular, né? E aqui tem um vídeo que a gente vai... Eu tenho algumas vesículas gigantes, e eu tenho uma micropipeta aqui, que vocês não vão ver, que está injetando esse detergente nas proximidades dessas GUVs. E aí o que a gente vê... O vídeo tocar, óbvio, ó, não é possível reproduzir. Ah, que bonito. Isso porque a gente acabou de fazer ele aqui, né? E, moço, a gente fez e ele reproduziu, o outro lá reproduziu, né? Deixa eu ver se o outro vai. Agora bloqueou tudo. Cadê o moço ali? Moço, pelo amor de Deus. Tocou ele, né? Mas a gente tocou ele aqui, né? Mas não lá, né? É porque o meu laptop não tem o HDMI aqui, eu não consigo ligar. Bom, vai pro próximo fazer o quê? Ih, não vai funcionar nada, já vi. Ah, tá, vai ter que sair do modo apresentação. Tá bom, eu venho aqui e faço. Tá, então na hora que for para tocar. Bom, então volta ao vídeo, por favor. Então o que a gente vai ver é que primeiro as vesículas vão aumentar de tamanho na hora que chega o detergente, tá vendo que elas aumentam, e aí elas perdem o contraste e com o tempo elas são completamente solubilizadas, tá? Isso nada mais é do que o mesmo efeito que a gente vê com detergente quando a gente lava um prato engordurado. É a mesma coisa, né? Tá, então vamos para o seguinte, fica nesse modo ainda. E aqui a gente vai fazer o outro lipídio, que é o SDS. E aí o que a gente vê que é um processo com... Agora nem dá, não, melhor esse.
Tá quieto. Tá, então fazendo a mesma coisa com esse detergente aniônico, a gente vê que o que acontece é que de repente a vesícula estoura. Então não tem todo aquele pedaço inicial, tá? Então pode botar no modo apresentação. Tá, então aí aqui pode deixar que eu assumo e aí vão ter mais vídeos. Fica aí, vai, é mais fácil. Tá, então aqui o que a gente viu para explicar essa diferença é justamente a tal da coisa do flip-flop, né? Então o que é isso? Quando a gente coloca o detergente, ele está vindo só pelo lado externo da membrana. Então inicialmente ele vai se incorporar só na monocamada externa dessa membrana, né? Se no caso do Triton, ele é hidrofílico, só que ele não é muito polar, não tem carga e tal. Então ele consegue atravessar a membrana muito facilmente, né? Então basicamente ele entra e já se equilibra entre as duas monocamadas, né? Com isso, obviamente, tem que acomodar esse monte de Triton que está chegando. Então a gente tem esse aumento de área muito grande, né? Então isso é aquele tal do estágio 1 de incorporação, né? Até que a gente começa o processo de solubilização, e esse processo de solubilização vai gradualmente até terminar tudo, tá? No caso do SDS, como ele é aniônico, né, então ele é negativo, a cabeça dele já não consegue atravessar a membrana de um lado para o outro. Então o que você colocou fora, fica fora. Então primeiro a membrana vai tentar se curvar. Eu não mostrei, mas se a gente colocar uma quantidade muito pequena de SDS, ela vai fazer isso que vai aumentar a curvatura da membrana, né? Mas eventualmente a membrana não vai conseguir se curvar mais ainda. E aí o que acontece é que ela tem esse fenômeno de explosão. Você rompe a membrana, né? E provavelmente você chega em algum momento na solubilização, mas na verdade esses fragmentos já estão muito... Você nem consegue ver se eles estão solubilizados ou não, né? Então isso mostra como o mecanismo do flip-flop altera completamente como que esses detergentes interagem com a membrana. Bom, aí agora a gente vai centrar no Triton, né? Isso aqui foi o primeiro trabalho, e aí a gente vai centrar no Triton para ver como que isso vai solubilizar as diferentes fases da membrana, né? A gente começou com aquela fase fluida só, e a gente vai ver na fase gel e na presença do colesterol. Então, na fase fluida, que é o que eu já mostrei um vídeo, tem aqui uma outra sequência, né, que mostra o que a gente já viu, né? Primeiro um aumento grande de área, né? Depois permeabilização e solubilização completa. Se a gente coloca agora um pouco de colesterol, mas ainda permanece na fase fluida, uma fase fluida um pouco mais ordenada, com um tanto de colesterol, a gente vê uma coisa parecida, tem um aumento de área, não tão grande, tem a solubilização, mas não sei se vocês conseguem ver aqui, sobram uns resquícios de coisas insolúveis, né? Então a solubilização não é mais completa, sobram fragmentos de membrana. Bom, depois a gente fez, aumento de área pequena, parcialmente insolúvel. Aí a gente fez também com a fase gel, que é aquela membrana saturada na temperatura ambiente e está nessa fase gel, né? E ela também é completamente permeabilizada, não tem um aumento de área tão forte, mas tem uma deformação e aí ela é toda craquelada e é solubilizada completamente também. E se a gente coloca esfingomielina com colesterol, aí a gente vai de fato para essa tal dessa fase líquida ordenada, tá? E aí o que a gente vê é que a membrana não dá a mínima bola para o detergente, né? Então ela é totalmente insolúvel ao Triton, né? E isso é importante porque em protocolos desses, como eu falei, o detergente é muito usado para solubilizar as membranas. E já tinha se visto que as membranas têm o que eles chamam de DRM, que é Detergent Resistant Membranes, né? Membranas que são resistentes ao detergente. Então você via que sobravam fragmentos de membrana, e esses fragmentos de membrana eram ricos em lipídios saturados e colesterol. Ou seja, essa tal dessa fase líquida ordenada que também tem a ver com aqueles rafts, né?
Então, isso está mostrando que, no fundo, quem faz isso é a presença do colesterol. Tá? E o que a gente viu aqui com microscopia óptica, a gente viu em paralelo com medidas de turbidez das luves. Né? As luves são aquelas vesículas menorzinhas que a gente não vê no microscópio. Então, o que a gente faz? A gente coloca essas luves numa cubeta e mede o espalhamento de luz a 90 graus. Né? Então, o espalhamento de luz a 90 graus, à medida em que a gente vai botando alíquotas desse detergente. Né? E por que isso é importante? Porque a turbidez, como vocês sabem, responde ao tamanho da partícula. Né? Então, se a gente começa com um lipossoma que é grande e termina com uma micela que é pequena, né, você vai ter uma mudança na turbidez da amostra. E é isso que a gente segue, né? A gente começa com as luves, né, vai aumentando a quantidade de triton até chegar nas micelas. Né? Aí a gente faz essa intensidade relativa, né, começando de 1, que é um valor do lipossoma sem o detergente, e vai adicionando triton e vai acompanhando, e a gente vê o perfil de solubilização para cada uma das composições, as mesmas que eu mostrei antes. Então, em preto aqui tem o POPC, né? A gente vê o quê? Que primeiro tem um aumento da turbidez, que tem a ver com aquele inchamento da vesícula, que aumenta de tamanho para incorporar o detergente. E aí chega uma hora que entra no processo de solubilização, que começa a decrescer a turbidez da amostra, né? Até que eu chego a praticamente zero. Né? Então, com o detergente, fica uma solução que é transparente. Né? Então, aqui eu alcancei a solubilização total. Tá? E a gente fez isso com as outras composições, assim como lá no microscópio. Então, se eu coloco um pouco de colesterol, eu também tenho uma solubilização grande, mas eu não chego no zero. Sobra uma turbidez residual, né? Que, como a gente viu lá no microscópio, sobrou um pouco. Né? E aqui em verde é na fase gel, né? Com menos detergente eu já solubilizo e solubilizo completamente, assim como a gente viu com a vesícula gigante. Tá? E por fim, essa singomielina colesterol, que é a tal da fase líquida ordenada, né? Que praticamente fica muito perto do valor inicial. Tem uma pequena diminuição e tal, mas nada comparado com os outros. Então, a gente vê que a gente reproduziu com as luves, né, de uma maneira um pouco mais quantitativa, né, o mesmo comportamento que a gente viu com as GUVs. E aí, para investigar um pouco mais das características desse processo, a gente olhou também a permeabilidade dessas vesículas. Né? Isso a gente fez só com o POPC. E para fazer isso, a gente colocou um marcador fluorescente dentro dessas vesículas e a gente tinha um ensaio de ver se esse marcador saía da vesícula ou não. E a gente fez essa medida ao mesmo tempo que fez a turbidez, né? Porque também é feita no fluorímetro. E aqui a gente tem, então, a comparação da turbidez, que é igual ao que eu mostrei antes, né? Primeiro aumenta, depois decresce. E, em paralelo, como que esse marcador encapsulado sai ou não da vesícula. Né? Então, a gente vê que, primeiro, a membrana se torna permeável, né? E só depois é que ela começa a ser solubilizada. Né? Então, a permeabilização ocorre ainda antes do início da solubilização. Né? Isso aqui a gente fez só para o POPC. E aí, para ir um pouco mais longe ainda nessa parte da permeabilidade, a gente olhou com microscopia confocal. A gente colocou no meio externo 2 marcadores fluorescentes, um grande e um pequeno. Né? Então, vocês veem que tem duas cores aqui, um marcador vermelho, que é pequeno, e um marcador azul, que é um pouco maior. Tá? E aí a gente acompanhou a microscopia confocal de fluorescência. Aí toca esse, por favor. Vê se ele toca nesse modo, porque teve uns que tocou. Esse vai dar. Então, o que a gente vai ver é que primeiro entra o marcador vermelho, aqui vai entrar o vermelho, e aí depois entra o verde, o azul, e aí vem a solubilização. Né? Então, esses poros, né,
nessa vesícula que era maior aqui, pode passar de novo, a gente mediu, né? A gente tem os canais separados, a gente mediu a fluorescência dentro em relação a fora, tanto do marcador vermelho quanto do azul, né? Então, a gente vê que os poros pequenos se abrem antes, né? Depois abrem poros maiores, que vão deixar a passagem do azul, até que a membrana é completamente solubilizada, né? Então, a gente olhou com um super detalhe como é que esse processo todo se dava. Bom, agora eu vou voltar para uma outra coisa que é o aumento de área. Então, lembra que a primeira coisa que o detergente faz é se incorporar na membrana e aumentar a área da vesícula, né? E a gente quis quantificar... Não, esse aqui está frio, não é o que eu estou. A gente quis quantificar esse aumento de área, né? E para isso a gente usou um truque que a gente sabia que se colocasse no campo elétrico, numa corrente alternada, a vesícula ia assumir uma forma prolata de acordo com o excesso de área que ela tivesse. Se ela fosse uma esfera cheia, ela ficaria esfera, mas se ela começa a ganhar área, ela vai se deformando tanto quanto esse aumento de área permite, tá? Então, aqui a gente fez, na presença desse campo, a gente foi introduzindo o triton, né, e viu o aumento de área. Vê se ele toca assim. Acho que era só aquele mesmo. Então, aqui está o eletrodo, né? Dá para ver um pedaço. A vesícula era praticamente esférica. E aí tem uma onda desse detergente Triton que está chegando, né? E aí, à medida que ele vai chegando e se incorporando na membrana, ele vai aumentando a área e aí cada vez ela vai assumindo uma forma mais prolata, né? Então, quanto mais prolata ela tiver, significa que mais área ela tem, né? E esse processo continuou até que houvesse o início da solubilização, né? Então, vocês veem que aumenta bastante a área e o que a gente fez, aí já começa o processo de solubilização e tal, foi embora, né? Então, o que a gente fez foi medir o A sobre B, né, os dois semieixos do prolato, no momento anterior ao início da solubilização, ou seja, o máximo de aumento de área que tem. E fez isso para o POPC, com colesterol, e na fase líquido ordenada. Então, vocês veem que o POPC aumenta localmente a área, né? Com colesterol aumenta bastante, mas claramente menos, e naquela fase líquido ordenada tem um aumento muito diminuto, tá? Então, a gente mediu isso, né? Com coisas geométricas, a gente consegue medir qual que é o aumento de área, né? Então, esses pontinhos pretos, cada um representa uma medida numa vesícula, né? Aqui o valor médio. Então, em geral, teve um aumento de 50% da área. Com o colesterol, isso baixou para 30%, e na fase líquida ordenada, de fato, é quase zero, né? E como a gente sabe a área por lipídio e a área do detergente, a gente consegue ver quanto de detergente foi incorporado, né, por lipídio para cada uma das concentrações, das composições, né? Então, aqui a gente tem quase 2 lipídios por triton, né? Aqui é 3 lipídios por triton e aqui é 10 lipídios por triton, né? Então, é bem menos, né? E tendo esses dados aqui do quanto que é incorporado, a gente consegue estimar a constante de ligação, né? O quanto que o detergente tem afinidade pela membrana, né? E, obviamente, a gente vê que essa constante de ligação diminui quando eu ponho o colesterol e se eu chego nessa fase líquido ordenada. E é interessante porque a gente fez esse experimento pelo lado da calorimetria com as LUVs, que é uma metodologia completamente diferente, que eu vou falar rapidamente, e chegou nos mesmos valores. Então, aqui é mais para eu mostrar para vocês como que a gente usa essas outras técnicas biofísicas em paralelo com a microscopia óptica. Então, o ITC é o calorímetro de titulação isotérmica, tá? Como é que ele funciona? Ele tem 2 células, né? Uma que eu vou preencher com água e uma que eu coloco um composto
P qualquer, né? E aqui eu vou colocar uma seringa com uma outra molécula, né? E esse equipamento, o objetivo dele é manter a temperatura das duas células idêntica, né? Então, enquanto não acontece nada, ele está fornecendo a mesma quantidade de potência para as duas células, né? Agora, se eu coloco aqui, e é, por exemplo, uma reação que é endotérmica, que vai absorver calor, né? Eu vou ter, o aparelho, né, vai ter que fornecer mais energia para essa célula, né, do que para a referência. Então, vai ter um pico para cima de absorção de potência, né? Da mesma forma, se for uma reação que é exotérmica, né, a reação vai liberar calor e aí ele precisa fornecer menos calor para essa célula, né? Então, eu consigo fazer várias injeções. Aqui, por exemplo, é o exemplo de uma reação exotérmica, né? E eu consigo, então, medir a variação. Vou ficar falando. O que a gente consegue medir é a variação de entalpia dessa reação em particular, né? E a gente, plotando aqui, em função da razão molar entre os compostos A e B, a gente consegue tirar, a partir de um modelo, a constante de partição e, usando o fato de que a energia livre de Gibbs é diretamente relacionada à constante de ligação, a gente consegue ter toda a termodinâmica do processo, né? Ter tanto o ΔH que é medido, quanto a variação de entropia que é estimada, né? E a gente fez isso justamente para ver a partição do detergente na membrana, né? Então, o que a gente fez? A gente colocou o detergente aqui abaixo da CMC, ou seja, ele está na versão monomérica, e lá em cima a gente colocou as vesículas, as luves, né? E foi injetando, né? Então, quando cai um monte de luves frescas lá, o detergente vai se inserir na membrana e isso vai resultar em um calor. Aí a próxima injeção é menor, porque já tem um tanto incorporado, você já pegou parte do detergente, cada vez vai ficando menor, né? Então, esse é um processo endotérmico que absorve calor, né? E a gente vê que à medida que você vai jogando mais lipídio, esse calor vai diminuindo. E você pode fazer um modelo, né? Não vou entrar aqui no modelo, mas a gente consegue estimar essa constante de afinidade, né? E a gente fez isso para o POPC em relação ao aumento do colesterol, né? E o que a gente vê é que a constante de partição, né, diminui com a presença do colesterol. Quer dizer, exatamente o mesmo que a gente teve lá, inclusive os valores são muito parecidos, né? Então, a gente observou o mesmo efeito com abordagens completamente diferentes. Tá. E aí a última coisa da parte dos detergentes é a gente falou só de misturas no máximo binárias, né? E aí a gente foi para essa composição que tem mais a ver com a composição da nossa membrana biológica, que você tem tanto o POPC, que é o lipídio insaturado, quanto o lipídio saturado e o colesterol. Então, isso é a composição da monocamada externa das membranas plasmáticas, tá? Então, está 2,1,1, mas na verdade é 2,1,2. Né? Então, você tem um tanto aí de esfingomielina e um tanto de colesterol. E aí, o que a gente viu, né? Então, com essas misturas ternárias, a gente tem a possibilidade de ter aquela separação de fase entre líquido ordenado e líquido desordenado, né? Que é o tal do raft da membrana, enfim, é uma coisa que tem muita relação com a coisa biológica. Aí a gente viu que, a gente olhou isso por microscopia de fluorescência, né? Então, inicialmente, essa composição é homogênea, ou seja, não existe separação de fases, tá? Pelo menos não na escala óptica. E aí a gente foi colocando isso, né? Foi colocando o triton e ver o que o triton fazia, né? Então, se a gente coloca uma concentração baixa do triton, né, abaixo da CMC, o que a gente vê é a formação desses domínios, né? A imagem não está aqui tão boa, mas vocês veem a formação. Então, a presença do triton faz com que haja essa separação de fase líquido ordenado, líquido desordenado, né? Aí a gente aumentou essa concentração de triton
agora já perto da CMC, logo tem essa separação de fases, e o que a gente vê é que tem a extração desses domínios LD. Então, os domínios LD saem da membrana. Bom, mas mais interessante é aqui no final, numa concentração maior, né, que assim que você coloca, ele já causou essa separação de fases, né? Os pedaços que são fluido, que são os fluorescentes, saem da membrana e são solubilizados. E o que sobra é uma membrana, uma vesícula menor, e agora naquela fase líquido ordenada, né? Porque ela era insolúvel. A gente já tinha visto que o líquido ordenado era insolúvel, então o que ele faz é separar, né, o POPC da esfingomielina e do colesterol, solubiliza o POPC e sobra a esfingomielina colesterol, que é insolúvel. Tá? Então, como tem essa coisa de diminuir de tamanho, o que a gente fez foi quantificar isso. Né? Então, em todas elas a gente tinha um tamanho, formava domínio e depois ficava uma fração insolúvel menor. Né? Então, medindo os diâmetros antes e depois, a gente consegue medir a fração insolúvel dessas GUVs. Né? E a gente fez isso para várias, né? Então cada uma dessas é uma vesícula, e a gente vê que tipicamente 2/3 da vesícula ficava insolúvel e 1/3 era solubilizado. Né? E o interessante é que a gente comparou isso com um extrato lipídico de membrana de eritrócito, ou seja, que é a composição lipídica da membrana dos glóbulos vermelhos. Né? E a gente observou que é exatamente a mesma fração que é insolúvel. Por quê? Porque, na verdade, essa composição, que é 2,1,2 e não 2,1,1, ela foi feita para mimetizar a composição da célula. Né? E a gente vê que mimetizou muito bem, né? Quantitativamente. Tá, então, acho que não vai dar tempo de eu falar dos peptídeos antimicrobianos, isso fica para uma próxima. Né? Mas esses peptídeos são peptídeos que podem matar bactérias, então eles são interessantes como uma alternativa aos antibióticos convencionais, né? E a gente estuda isso porque esses peptídeos são anfifílicos, né? E aí a gente estuda com a membrana mimetizando a da bactéria, que é o POPG e tal, mas eu não vou falar disso. Acho que não... talvez o que eu possa falar é só mostrar os vídeos. Então assim, você pode ter esse... mas é o que eu gosto mais dos detergentes. Então, esses peptídeos, eles agem formando poros em membranas de bactérias, né? Então, o mecanismo deles matarem as bactérias é pela formação de poros, né? Então, o que a gente vê nesse daqui é que é exatamente isso que acontece, né? Lembra que eu falei que a vesícula só mantém aquele alto contraste óptico se a membrana é impermeável aos açúcares, né? Uma vez que a membrana se torna permeável aos açúcares, aí ela perde essa impermeabilidade, digamos assim, né? Então, isso foi a ação do peptídeo antimicrobiano. Mas tem alguns que atuam por outro mecanismo, que em vez de permeabilizar a membrana, ele vai explodir essa membrana. Né? É até um pouco parecido com a diferença do triton e do SDS. Né? Então, a gente consegue diferenciar, né, usando a microscopia óptica, qual é o mecanismo de abertura de poros desses peptídeos antimicrobianos, né? Porque pode ser esse toroidal ou pode formar carpete, e a gente consegue visualizar isso com a microscopia óptica, mas a gente usa também o ITC, que é aquele lá para ver a interação, né? Toda a termodinâmica, né? E como é que varia com a presença de carga e tal. Né? Aí a gente faz modificações na estrutura do peptídeo para ver se as alterações alteram o modo de ação. Né? Então, tem todo um trabalho focado nisso que a gente consegue fazer com esses sistemas modelo. Né? Então, com isso eu chego aqui no final, né, que eu coloco os meus colaboradores, todos os alunos que tiveram envolvidos nesses trabalhos que eu mostrei hoje, né?
E aqui algumas das referências dos trabalhos que eu mostrei aqui. Né? E se por acaso alguém quiser ir para São Paulo mais para frente e fazer mestrado e doutorado lá, está disponível. Então é isso. Se tiverem alguma pergunta... Karen, obrigada pela aula aí sobre detergentes. Obrigada pela palestra. Pessoal, perguntas? O Hernani tem uma pergunta. O José, a Bruna. Hernani, por favor. Opa, muito boa apresentação. Uma aula aí de biofísica, né? Com relação, eu vou fazer pergunta com relação aos peptídeos. Você mostrou que um é oriundo das rãs e outro das aranhas, né? É porque assim, esses peptídeos, eles são extraídos de... bom, a gente também tem esses peptídeos, né? Mas, em geral, a gente extrai de diferentes animais, né? Então, em específico, a magainina... A magainina foi tipo o peptídeo mais estudado, né? Ela foi extraída da pele de um sapo da África, né? E a gomesina é extraída acho que é caranguejeira, uma aranha aqui do Brasil. E então o que acontece é que as pessoas extraem esses... Primeiro, a coisa biológica como um todo, vê que tem ação antimicrobiana e vai procurando qual é a molécula, né, qual é o peptídeo antimicrobiano que tem esse efeito. Né? Então, eu mostrei esses dois porque eles têm mecanismos de ação bem diferentes. Né? Mas eles já são sintetizados? Sim, aí depois, assim, o desenvolvimento é sempre esse. Você vai lá e estuda a secreção da pele do sapo. Aí você coloca numa cultura de bactérias e vê que mata as bactérias. Aí você começa a identificar todas as moléculas que tem lá, né, e ver qual que é a molécula, que é o peptídeo antimicrobiano, que é responsável por isso. Né? Aí, uma vez que você tem a estrutura, por exemplo, da gomesina, aqui não tem a sequência, tá bom. Mas, enfim, você tem a sequência de aminoácidos, que em geral é coisa de 10 a 20 aminoácidos. Aí, tendo a sequência, você vai e sintetiza no laboratório. Então, os que a gente trabalhou já são sintetizados, né? É uma etapa posterior do trabalho. Depende muito da sequência, né, e do tamanho. Então, esses aqui não eram especialmente caríssimos, mas é muito mais caro que um lipídio, né? Mas aí tem gente lá na Escola Paulista que fazia, né? Então, essa gomesina foi muito estudada por um pessoal de lá, e aí eu entrei nessa colaboração, né? Mas hoje em dia você ter essas firmas chinesas aí que você paga, dá a sequência e eles sintetizam para você, né? E se é um peptídeo aí de uns 12, 13 aminoácidos, em geral não é caríssimo. É bem affordable, assim, né? Na primeira aula, quando você mostrou o mecanismo dos dois detergentes, parecia ali um efeito cavalo de Troia, né? Um entra, quebra a primeira membrana e depois o outro, não é isso? Pode ser também, isso aqui, né? Porque esse daqui, eles entram muito facilmente nas duas monocamadas, né? Então, ele tem esse aumento imenso de área, né? No caso do POPC, 50% de aumento de área, né? Para acomodar esse monte de detergente que está entrando, né? E no outro caso você não vê aumento de área nenhum, né? E logo rompe porque ele causa um estresse na membrana, né? Nessa curvatura, e aí acaba rompendo. Aí depois que abre o poro, aí ele consegue acessar os dois lados, né? Bom, esses peptídeos antimicrobianos, eles são usados, né, como uma ideia de ser um antibiótico, né? E aqueles mecanismos, né, de fazer poro e fazer o carpete, né? Inclusive o carpete tem gente que fala detergent-like, porque você extrai pedaços. Então são parecidos no sentido de que tanto os peptídeos antimicrobianos quanto os detergentes são moléculas anfifílicas, né?
Então, eles vão interagir de forma relativamente parecida, né? Mas é que o detergente é muito mais parecido com lipídio do que um peptídeo, né? Mas são modos de interação semelhantes, né? Você tem uma incorporação na membrana, né? Pelo fato deles serem anfipáticos, né? A gente, em geral, faz só com essa coisa com o POPG. A gente tem um modelo bem simplificado das membranas de bactéria, né? Agora a gente quer complicar um pouco mais, tentar colocar LPS, lipopolissacarídeos, né? E os lipídios ramificados que tem nessas bactérias, a gente quer ir um pouco mais longe, né? Mas o primeiro estudo foi só colocando POPC e diferentes frações de POPG, porque o POPG é encontrado em abundância em bactérias, né? É importante essa coisa da carga negativa, porque os peptídeos são catiônicos, né? Por isso que é fundamental ter isso. Acho que tinha lá. Boa tarde, professora. Muito legal ouvir, ver a senhora pessoalmente. A gente escuta bastante da Cássia. Então, é muito legal te ver. A minha pergunta é mais uma curiosidade. A sonda que vocês usam, ela fica completamente inserida nas cadeias hidrocarbonadas? Você diz a sonda fluorescente, né? Isso. Ou ela fica na superfície também? Não, essa daí que a gente usou, que está lá para frente, né? Acho que é só aqui que eu mostrei, né? Por exemplo, aqui eu tenho, na verdade, eu não sei se eu... Não, eu mostrei só a sonda... É porque, assim, essas aqui são sondas hidrossolúveis, né? Então, esse vermelho é sulforrodamina B, ou sulforrodamina, e o outro é um marcador com um polímero para ficar grande. Aí, aquele que mostra a separação de fases, esse daqui, né? Ele é um marcador de membrana, né? Então, esse aí tem diferentes que você pode comprar. Esse daqui eu acho que é um lipídio, né? Na verdade é um DPPE, né? Dipalmitoil fosfatidioetanolamina, e esse na cabeça polar você tem uma rodamina, né? Que é o mesmo daquele vermelho que estava lá, sulforrodamina. Essa rodamina está ligada na cabeça polar do lipídio. E aí a gente coloca tipo 1%, né? Então a gente tem o nosso, por exemplo, POPC. Tem POPC e aí você coloca 1% desse marcador fluorescente, que é o DPPE rodamina, né? E aí, mas o que você vai observar é só a fluorescência que vem desse 1%. Mas tem outros tipos, tem, por exemplo, um NBD. Aí esse NBD ele pode estar tanto na cabeça quanto na cauda, né? Então ele tem as duas caudinhas. Aí ele tem na cauda e também tem diferentes posições da cauda. Você entra lá no site da Avante, tem uma quantidade imensa de marcadores. Aí você pode, por exemplo, comprar o colesterol marcado. Aí você vai ver onde é que o colesterol fica. Aí você tem o PG marcado. É um lipídio negativo, eu vou acompanhar ele, né? Então tem diferentes que você... E esse daqui é um que prefere a fase fluida, né? Então onde ele tiver... significa que está fluido, né? Onde está no líquido ordenado, ele não gosta de ficar. Boa tarde, professora. Primeiro eu quero agradecer, eu fico muito feliz de ter a senhora aqui. É um ciclo de conhecimento, né? A Cássia aprendeu um pouco com a senhora, tanto eu quanto o Bruno aprendeu um pouco com a Cássia. Fico muito feliz de ter a senhora aqui. Uhum. A minha pergunta Quer dizer que eu já sou avó, é isso que você quer dizer? Não, professora, claro que não. Eu estou brincando. Então, minha pergunta é, por exemplo, quando a senhora avalia medir o estiramento, né, da membrana, é possível utilizar essa técnica da solubilização para avaliar potenciais ações farmacológicas de compostos ou não? Você diz qual dos pedaços? Mais para trás, quando a senhora aplicou potencial e analisou o estiramento, a senhora conseguiu até o medir... aumento de área, né? Isso. Por exemplo, se eu tenho um fármaco... Esse aqui. Isso. Por exemplo, se eu tenho um fármaco que deixa a membrana mais rígida ou mais maleável, né? Então, de certo modo, vai mudar a temperatura de transição de fase. Uhum. Né? Então, é possível utilizar essa técnica para avaliar potenciais ação farmacológica? Essa daqui, especificamente, o que você faz é você aplica um campo elétrico baixo e ele vai deformar a membrana desde que ele tem excesso de área. Então, nesse caso, a única coisa que ele vai ver mesmo é se a membrana tem área para
Por exemplo, se o fármaco entra muito e aumenta a área, você vai... A gente fez isso, por exemplo, quando oxidava o lipídio, aí o lipídio ficava maiorzinho, você via também esse aumento de área, a gente quantificou. Mas, você vê que a gente fez aqui, se você reparar, só tem a fase fluida um pouquinho mais ordenada e completamente ordenada. Aquela fase gel não tinha. Por quê? Porque a fase gel ela é rígida. Né? De novo, imagina como se fosse uma manteiga, por mais que ela tenha excesso de ar, ela não vai se deformar. Então, se o seu fármaco abaixar, quer dizer, enrijecer tanto a membrana a ponto dela ficar na fase gel, aí talvez você possa usar isso, mas é um pouco longe, assim, precisa acontecer muita coisa para você ver uma diferença. Mas a gente tem um outro jeito de medir, tinha a ver lá no começo daquela coisa dos poros, que eu só mostrei, eu nem mostrei, só falei que era um tópico de pesquisa, né? Cadê? Esse aqui, a gente pode aplicar essa abertura do poro, né? Só toca esse videozinho de baixo aqui, por favor. Né? Tem uma coisa que a gente pode medir o tamanho do poro e quão rápido ele se fecha. Né? Então, quão rápido ele se fecha tem a ver com... Cadê? Aqui. Né? Com quão forte é essa coesão para fechar um buraco na membrana. Né? Então, isso daqui também tem a ver com características da membrana. Por exemplo, se a gente tem um detergente aqui numa fração baixa, ele não é tão difícil você abrir um buraco quanto é sem o detergente. Vocês veem aqui, isso aqui é como se fosse um detergente. Então, você consegue ver como que um detergente, ou pode ser o peptídeo antimicrobiano, como isso altera essa tensão de linha aqui. Então, você pode ter informações, mas tem outras coisas que você pode fazer, por exemplo, a anisotropia de fluorescência, né, que a Cássia faz. Isso, só que no microscópio não dá para ver tão fácil isso, mas também é um outro jeito de você ver. Tem que dar 2 cliques aí. Morreu, então faz aqui. Obrigado. Tá bom. Primeiro, parabéns, Karen. Excelente palestra. São, na verdade, 2 perguntas e uma provocação, talvez. Naquela parte que você mostrou solubilização lá das GUVs, eu fiquei curioso porque você disse que, a princípio, a mistura ternária você não conseguiu ver separação de fase lá no começo. Inicialmente, não. Mas aquela mistura não deveria ter separação de fase? Por exemplo, no confocal não poderia... Depende do lipídio, porque a gente usou POPC... Cadê ele? Até chegar lá. Mas o problema é que era POPC. Se fosse DOPC, né? O DOPC tem as duas insaturadas, né? O POPC é uma saturada e outra insaturada. Então, é sabido na literatura que o POPC até separa fases, só que os domínios são muito pequenos, né? Então, estão abaixo da resolução óptica. Porque aqui a gente só vai conseguir ver separação de fases aqui, né? Se os domínios forem acima da resolução óptica, que é uns 200 nanômetros e tal. Então, já existem outras maneiras de você ver, por exemplo, por raio-x e outras maneiras que você vê que existem domínios nessa composição, mas esses domínios têm tamanho de 10 nanômetros, 50 nanômetros, né? Como são, de fato, os rafts biológicos, né? Porque, na verdade, essa composição é mais biológica. Agora, se fosse DOPC, aí ele faria já de cara, né? Agora, aqui ele faz quando coloca o triton, que aí o triton muda a distribuição, né? A outra pergunta é, no ITC lá, por que começar com o lipossomo na seringa e não na cela? Pois é, porque se você coloca... Porque intuitivamente seria melhor você ter o lipossomo embaixo só que aí você teria que ter o detergente em cima muito concentrado, portanto formando micela. Aí na hora que você dilui ele vai desmicelizar. E a desmicelização tem um calor muito alto.
Então, você teria a composição das duas coisas, né? Você teria o calor de desmicelização e o calor de incorporação. Inclusive, a gente pode usar o ITC para medir a CMC. A gente fez isso mesmo para o Triton. Então, ele tem um sinal exotérmico super forte de desmicelizar. Então, você teria que somar ou subtrair isso do outro sinal que é endotérmico, mas o aparelho vê só a composição final, né? E a última, você já tentou fazer uma GUV com lipídio ionizável? Lipídio ionizado? Ionizável. Esses Ionizado. novos das nanopartículas da Pfizer. Não sei quais são. Tipo qual? Esses que trocam de carga dependendo do pH. Bom, o PG é ionizável, né? Se você abaixar o pH para pH 3, ele protona, né? Aí ele perde a carga. A gente até já fez isso. Tipo, você prepara uma vesícula de PG. Ela está com carga dos dois lados, né? Aí você dilui isso em pH 7. Desculpa, em pH 3. Aí você vai protonar os lipídios de fora e aí você vai ficar com ele protonado e, portanto, neutro, né? Então, todos esses lipídios são protonáveis em algum pH, né? Mas a gente trabalha, em geral, só perto do pH 7 mesmo, né? Tá bom, obrigado. Boa tarde, professora. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta. O pH, ele afeta as estruturas das micelas? E se sim, como é contornada a variação de pH para não afetar as estruturas das micelas? É que depende de qual você está... Por exemplo, o Triton. O Triton é não iônico, então você pode mudar lá. Eu acho que nenhum grupo lá é ionizável, né? O PG, como eu falei, né? Não pode ficar perto do... O PG... Esse aqui não tá... Ah, não, tá. Então, depende do... Né, o PG tem um grupo ionizável, mesmo os peptídeos, né? Os peptídeos, cada aminoácido tem lá o seu pK e tal. Então, você precisa ver qual que é a molécula que você está olhando e se ele vai alterar. Por exemplo, o SDS, que é um sulfato, você pode mudar o pH que vai ficar igual. Acho que nem é protonável, né? Então, depende da molécula que você está vendo, né? A gente, em geral, não faz muita coisa com variação de pH, né? A gente só fez isso de pH baixo quando a gente queria criar uma simetria de cargas na membrana. E aí a gente usou esse truque de saber que em pH 3 protonava o PG, né? Mas, em geral, a gente faz em água pura, que aí fica perto do pH neutro, né? Obrigada. Não, pessoal, é só para recomendá-los aí para a sessão de pôsteres agora. Vai ter o coffee break junto com a sessão, tá bom?